Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 164, que vai ao ar no domingo, dia 19 de março de 2023. Mais uma vez eu queria agradecer o carinho de vocês, a participação de todos, os comentários, elogios e críticas no Tributologia da última semana, que foi muito desabafo, né? Eu queria deixar claro, né, que o objetivo da Tributologia é trazer conhecimento, trazer luz ao debate e, obviamente, a lógica do direito é sempre dialética. O direito tem sempre dois lados e vai ter quem gosta e quem não gosta da opinião, e é muito importante que quem gosta e quem não gosta também fale sobre isso, porque é só assim que a gente constrói o conhecimento. E hoje eu trago mais um assunto polêmico no direito tributário. O direito tributário começou o ano de 2023 com muita polêmica, né? Com muita ação, eu diria, né? Tá parecendo um filme do Tom Cruise, né? Aquele filme que toda hora tem uma emoção, você fica com frio na barriga, você fica mordendo os dentes e desesperado com medo de acontecer uma tragédia. O direito tributário tá mais ou menos um filme de Tom Cruise. A qualquer momento pode acontecer uma tragédia e a gente vai se dar mal no meio dessa tragédia. Bom, no Tributologia da semana passada, a gente falou sobre a ADC 84. E agora eu, obviamente, preciso falar da decisão proferida pelo ministro Fux, referendada pelo colegiado do STF na ADI número 7195. ADI número 7195, que na decisão liminar foi afastada a alteração trazida na Lei Complementar 194 de 2022, aplicável na Lei Candir, excluindo TUS, tarifa de distribuição e tarifa de transmissão de energia elétrica da base de cálculo do ICMS, claro, sobre energia elétrica. Então, obviamente, eu precisava comentar essa decisão para a gente chegar aí numa tranquilidade ou não ao término desse Tributologia. Bom, a discussão da inclusão ou exclusão do ICMS, de TUS, né? Tarifa de distribuição e tarifa de transmissão de energia elétrica da base de cálculo ICMS sobre energia, é uma discussão que é bastante longa, né? É uma discussão que ela já remonta no mínimo até 2017, e aqui nós temos alguns pontos que são muito importantes que a gente precisa tratar, né? Porque o que acontece? Lá em 2017, diga-se de passagem, né? O STF, no julgamento do recurso extraordinário, anote o número, 1.041.816, recurso extraordinário, 1.041.816, o STF entendeu que a discussão acerca da inclusão de TUS na base de cálculo do ICMS energia elétrica é infraconstitucional. O assunto não era constitucional. Até então, o assunto era infraconstitucional. O STF não deveria falar sobre o assunto, tá? Então, de cara, assim, não faz nenhum sentido a liminar dada pelo ministro Fux, referendada pelo STF, pelo colegiado, né? Se levarmos em consideração que efetivamente o próprio STF disse que esse assunto não era para ele. O STF em 2017 vira e fala: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Esse assunto é infraconstitucional, quem tem que julgar é o STJ. Chega em 2023, o STF mata no peito e fala: opa, agora esse assunto é meu. 5 anos depois, 6 anos depois, o assunto virou constitucional e eu vou julgar. Não tem lógica, não faz sentido, mas é o que temos para hoje. Então, a primeira premissa que eu tenho a dizer para vocês é que lá em 2017, o STF disse que não falaria sobre o assunto, porque de acordo com o próprio STF, esse assunto não faria sentido. De acordo com o próprio STF, esse assunto era infraconstitucional. E aí, então, o assunto ficou pendente de julgamento no STJ desde então. É o tema 986 dos recursos repetitivos. O STJ ainda não julgou se deve ser incluído ou não TUS na base de cálculo do ICMS na energia elétrica. Só que até 2022 não existia uma lei excluindo. A discussão era meramente jurídica.
né? A discussão era meramente jurídica, dizendo, olha, essas tarifas, elas não são incluídas na base de cálculo do ICMS porque não tem circulação de mercadorias antes da venda ao consumidor final. Então eu não tenho como incluir essas tarifas. Primeiro, porque eu não tenho circulação de mercadoria a ser tributada. Segundo, porque tais valores, eles não integram a energia elétrica. Eles não fazem parte da composição da energia elétrica. Portanto, obviamente, não deveria haver a tributação. Essa é a argumentação do contribuinte. Tá? Existem pareceres contra, pareceres favoráveis. O próprio MPF, no tema 986, já apresentou um parecer, na semana seguinte apresentou outro com um argumento completamente divergente. Enfim, o assunto já é uma confusão por si só, tá? E aí veio em 2022, gente, 1900, tô ficando velho. Em 2022, a Lei Complementar 194, que obviamente tem um viés super político, com a ideia de reduzir o custo da energia elétrica, impactando na inflação, né, atendendo necessidades da população no ano eleitoral. Vem a Lei Complementar 194 e exclui, né, da base de cálculo do ICMS energia elétrica as tarifas de TUS. Na época, eu até falei isso no Tributologia, cheguei a falar também em algumas aulas minhas, olha, agora é indiscutível. De agora em diante não pode ser incluído. Agora, para o passado, quem vai ter que decidir é o STJ. E eu até disse na época, olha, o STJ pode entender que essa lei ela é meramente interpretativa, a Lei Complementar 194, então ela vai retroagir, ou o STJ pode entender de forma radical que a Lei Complementar 194 que excluiu. Se a Lei Complementar 194 que excluiu, tecnicamente, até a Lei Complementar 194, TUS e TUS deveriam estar incluídos na base de cálculo do ICMS energia elétrica, né? Eu falei isso muito claramente, eu continuo achando isso, tá? Que o STJ pode ir por dois caminhos. Se quiser proteger o contribuinte, fala que a lei é interpretativa, e eu particularmente acho que a lei é interpretativa para acabar com as discussões que envolvem o assunto. Ou pode entender que, olha, não havia exclusão anterior expressa, a exclusão expressa ela veio só a partir de agora, só a partir de 2022. Bom, moral da história, né? Sobe para o STF, a ADI 7195 cai na relatoria do ministro Fux, e o ministro Fux, então, entende que devem ser excluídas a TUJ e a TUST da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, sob o argumento de que efetivamente não poderia a Lei Complementar 194 excluir da base de cálculo esses valores, porque isso reduz a arrecadação dos estados e também reduz o repasse para os municípios. A lei complementar, disse o ministro Fux, a lei complementar não pode, de novo, a lei complementar, a lei geral, tá? Não pode excluir da base de cálculo do ICMS o valor de TUS e TUST, porque isso impacta na arrecadação dos estados e na repartição direta de receitas com os municípios, né? Bom, pessoal, assim, esse argumento é um argumento muito finalístico, muito consequencialista, né? Olha, não pode excluir porque perde a arrecadação. Esse tipo de argumento faz com que nenhuma decisão judicial que afaste o tributo pode ser adotada, né? Nenhuma decisão que afaste o tributo pode ser adotada a partir de então, porque vai efetivamente impactar na arrecadação. Da mesma forma que nenhuma lei pode reduzir tributo, porque vai impactar na arrecadação. Nenhuma lei vai poder isentar, porque pode impactar na arrecadação. Aí, curiosamente, eu fui lá no artigo 3º, né, da própria Lei Complementar 87 de 96, da Lei Complementar 87 de 96, né? Eu fui lá no artigo 3º, curiosamente, para dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui, porque na verdade foi a Lei Complementar 194 que alterou o artigo 3º, incluindo ali o inciso 10. A Lei Complementar 194, no seu artigo 3º, alterou o artigo 3º da Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, que regulamenta o ICMS, incluindo ali o inciso 10. E eu fui lá, curiosamente. Vamos olhar o artigo 3º da Lei Candir. O imposto não incide sobre, está lá o artigo 3º, operações com livros, jornais, periódicos,
Ok, isso já é imune na Constituição. Beleza. Artigo 150, inciso 6, a linha D de dado. 2. Operações e prestações de destino ao exterior a mercadorias. Opa, já é uma imunidade da Constituição. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição. Operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, também está no inciso 10. Mercadorias que sejam destinadas à prestação pelo próprio autor na saída de serviços de qualquer natureza. Ok. Agora, você vai olhando que, assim, no final das contas, se você parar para pensar, tirando essas imunidades, né, qualquer exclusão do artigo 3º vai ser inconstitucional. Não é? Se a lógica adotada na ADI 7195 for aplicada, se essa decisão liminar, que já foi referendada, for confirmada no mérito, o artigo 3º é todo inconstitucional. E nenhuma lei complementar poderá excluir ou tratar da base de cálculo de um tributo. Nenhuma lei complementar poderá excluir ou tratar da base de cálculo de um tributo. Porque se a lei complementar assim fizer, o que vai acontecer? Vai ser inconstitucional. Porque prejudica o orçamento do Estado, porque prejudica a repartição de receitas com o município. A única lógica que eu vejo nessa decisão do ministro Fux é nenhuma. É nenhuma. Porque o próprio STF disse que não era constitucional. Premissa básica violada. Aí o STF de repente muda de ideia. Afinal de contas, só muda de opinião quem tem. Aí o STF muda de ideia. Beleza, agora eu vou julgar. Então eu vou declarar inconstitucional porque há uma perda de arrecadação. Então nenhuma lei que reduza a arrecadação vai poder ser declarada constitucional no Brasil se o STF adotar esse entendimento da liminar. Simples assim. Simples assim. Todas as leis complementares vão ser declaradas inconstitucional. Todas. Todas. Porque a lei complementar, que é a norma geral, não vai poder mais excluir da base de cálculo. É isso. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai ser julgado no mérito. O momento atual que nós estamos vivendo, está em março de 2023, é importante frisar isso, em março de 2023, é fundamental que vocês tenham em mente que a visão do STF hoje é uma visão de proteger o orçamento público. Isso está claro, isso está expresso. Vai ser assim até quando? Não sei. Espero eu, e aí vou dar uma opinião pessoal, que isso seja só porque é início de um governo novo. Né? Início de um governo federal novo, os governadores estão assumindo, isso é para dar um desafogo orçamentário, né? Para que o executivo possa funcionar, é um desafogo orçamentário para permitir que esses novos governantes possam assumir, porque o ano anterior foi um ano de muitos benefícios, foi um ano de muita perda de arrecadação, por causa do período eleitoral, benefício social de um lado, benefício social de outro para poder ganhar voto. Então vamos recompor o orçamento público e depois a gente volta a julgar de forma jurídica. Pode ser esse o pensamento do STF? Eu não sei. Eu não sei. Espero que seja, diga-se de passagem. Porque se não for isso, eu não sei o que vai ser do direito tributário. É uma grande missão impossível. De uma hora para outra, sei lá, aparece um cara, tira uma máscara e você descobre que não é a pessoa que você achava que era. Então, assim, e me espantou, cá entre nós, falando desse assunto, que a decisão tenha sido do Fux, porque o Fux sempre foi um ministro que conhece muito de tributário, sempre foi um ministro que, apesar de não ser tributarista, adotava um posicionamento pró-contribuinte. E essa decisão é uma decisão realmente bastante complexa, né? Que a gente vai ter que aguardar as cenas do próximo capítulo para verificar se ela vai se confirmar ou não. Agora, uma coisa é fato. Você que tem ação de tush-de-tush, não se desespere. O STF está discutindo tão somente a Lei Complementar 194. O STJ vai julgar antes da lei. Antes da lei. Pode ou não pode incluir? O grande problema é que se o STJ falar que não pode, a lei era inócua, ela era desnecessária. Mas o STJ não está vinculado a essa decisão do STF não, tá? O STJ pode adotar uma decisão favorável, sim, ao contribuinte. Honestamente, não acredito que vai acontecer, mas pode. Então, muita gente está me perguntando, pô, Gabriel, vale a pena ingressar com ação agora para correr risco de sucumbência? Eu não faria. Se você tentar mandado de segurança, porque no teu estado você consegue compensar e tal, vale a pena. Agora, para correr risco de sucumbência, eu não vou não. E não recomendo aos meus clientes. Beleza, galera? Show? Bom, esse foi o Tributologia de hoje. Eu queria agradecer o seu carinho, agradecer a sua participação semanal, dizer para você que é sempre um prazer inenarrável recebê-lo aqui nesse canal,
que tem como objetivo difundir o direito tributário. Muito obrigado por você estar aqui comigo toda semana. E se você gostou, dá o seu like, curta o vídeo, compartilhe, comente, repasse, porque o objetivo é dar acesso à maior parte da população que não tem acesso ao direito tributário gratuito, com comentários técnicos. Pode não ter qualidade, mas técnico eu te garanto que é. Muito obrigado, gente. Um beijo enorme e até semana que vem com mais tributologia. Tchau, tchau, galera. Até semana que vem.